Vai terminar então a visão geral que eu comecei do MPS, Multi-Project Scrum. Eu tenho aqui um slide com a visão panorâmica daquelas 4 grandes etapas. Toda aquela parte conceitual de por que isso, né, qual a necessidade de uma metodologia assim, e no que isso completa as metodologias já existentes para gerenciamento de projetos, isso a gente abordou na live anterior. Vamos dar um passeio já um pouquinho mais detalhado. As etapas, então, Define, Prioritize, Control, Execute, do MPS. Começando aqui por essa etapa, onde a principal ferramenta aqui é o Project Charter, ok? É claro, eu creio que se você trabalha com projetos, o Charter de projeto é familiar para você, ok? Mas nesse formato que está aqui tem umas coisinhas particulares. Eu coloco aqui, embuto aqui dentro a contribuição, né, conceitual aí da teoria das restrições, do método de corrente crítica, algumas coisas na parte conceitual, tá? Não a parte de detalhes técnicos, que isso a gente tá completando de outra forma. Mas aqui eu não vou também entrar em detalhes, ok? Não é essa a ideia, é só dar uma visão geral, mas tem coisas interessantes aqui nesse formato de charter, como está aqui, ok? Então aqui você define, nesse planejamento preliminar aqui, né, esse termo de abertura de um projeto, você define a estratégia, ou seja, o objetivo específico que o projeto cumpre, e a tática, né, a ação que leva a esse cumprimento do objetivo, a linha de ação principal do projeto. Isso aqui, existem 2 campos para isso aqui nesse charter. Também você deixa claro, e isso é bom para dar solidez lógica ao projeto e também para comunicar, né, a equipe do projeto, você deixa explícitas, né, as premissas paralelas. Que são essas premissas paralelas? Existem 3 premissas que a gente chama de premissas paralelas. Tá? Isso é contribuição do Goldratt da teoria das restrições. Que são a premissa de necessidade da estratégia. Por que você precisa desse objetivo aqui, colocado para o projeto? Premissa de necessidade da estratégia. A premissa de viabilidade da estratégia, ou seja, deixar claro por que a gente pensa que é possível atingir esse objetivo, para que não seja uma quimera, alguma coisa inatingível. E, finalmente, a premissa de adequação da tática. Por que nós fomos por esse caminho tático específico, tá, para poder atingir o objetivo? Ok, então, nesse documento, a gente também estabelece, aí faz um planejamento inicial, né, os marcos, os milestones, e com seus respectivos entregáveis. Isso é o que a gente chama, vai ser o backlog, versão inicial, pelo menos, do backlog do projeto. Esse conjunto de milestones ou marcos do projeto é o que vai ser depois detalhado nos sprints, aí já detalhando o nível de tarefas na fase de execução. Ok? Aqui também está um cronograma básico feito a nível só dos marcos, ou seja, só dos milestones. Tá? E existem razões para fazer isso, para não entrar no nível de tarefas. Aqui não se faz nesse charter, não deve ser feito, aliás, o planejamento detalhado de tarefas e datas na intenção de melhorar a previsibilidade do projeto. Aqui não dá tempo de a gente entrar em detalhes, mas isso aí só vai piorar a coisa. Então é melhor ficar no nível macro, onde você tem, pelo fenômeno de agregação aí, estatística da variabilidade intrínseca das tarefas, você tem melhor previsão de prazos no nível dos marcos, dos milestones do projeto. E depois, o detalhamento, você vai fazendo o que a gente chama de Rolling Wave Plan, com melhor precisão para horizontes curtos de tempo, que são os sprints. Tá? Bom, pessoal, aqui a ideia é dar uma visão geral, tá? Tem certas coisas que a gente precisa de mais tempo para entrar em detalhe. Isso a gente vai fazer, talvez seja meu próximo curso aqui no canal,
um curso já detalhado de MPS, para que você tenha todas as dicas aí de implementação na prática. Ok. Você estima também o conteúdo de trabalho, tá? Na escala Fibonacci, que é bastante usada aí em Scrum. Ok? Essa escala Fibonacci, podemos dizer assim, é uma escala qualitativa, tá? Que tem a ver com a complexidade, com o risco, com a incerteza na execução de tarefas, tá? E que acaba, por causa disso, determinando faixas de duração maior ou menor, ok? Sem cair na armadilha de querer ser muito preciso na duração das tarefas em termos de horas. Então, é uma melhor prática aí para fazer essa estimativa, que funciona bem nesse nível de macro aqui, para ter uma ideia do qual vai ser o lead time do projeto, ok? E depois isso a gente vai detalhando, né, para horizontes curtos de tempo, tipicamente aí poucas semanas à frente, já na fase de execução. Ok. Aqui uma pincelada rápida dessa principal ferramenta aqui, que é o Charter, na fase de Define. Ok, vamos ver a seguinte. Então, a organização, a empresa, tá certo, vai levantando, isso vem de outros projetos, né, de outros processos, perdão, tipicamente pesquisa de mercado, tá? Levanta essas oportunidades, prioriza, aliás, levanta as oportunidades, detalha nessa fase Define. Então você imagina, você tem lá, num dado momento da organização, dado intervalo de tempo, você tem vários projetos candidatos. Okay? Aí vamos para a etapa de prioritize. Fundamental essa etapa, priorizar, porque se tudo é urgente, então nada é urgente. É necessário que a direção da empresa, responsável pela unidade de negócio em questão, estabeleça uma ordem de prioridade dos projetos. Então vejamos aqui o que é sugerido no MPS para essa etapa tão importante. A gente aqui, né, coloca categorias para priorização de projetos. A letrinha aqui, essa ordem, né, A, B, C, D, já define as categorias em sua ordem de prioridade. Ou seja, categoria A é um projeto que ataca uma questão de parada de vendas, de interrupção de serviço, interrupção de faturamento. Tá? Então, claro, isso aí é prioridade, porque está afetando já o resultado aí de curto prazo da empresa. Então, qualquer projeto nessa categoria, independente da sua priorização interna, se existem vários projetos nessa categoria aqui, qualquer projeto aqui é prioritário sobre qualquer outro nas categorias inferiores e assim por diante. Okay? Então aqui estão sugeridas, não vou descrever todas, mas existem aí 7 categorias que podem ser vistas da seguinte forma, né? 2 classes aí. Uma que a gente pode chamar de showstoppers, seja real ou potencial, ou seja, o parada de vendas, prazo limite, é o seguinte, tipicamente entra uma nova lei e você tem um prazo para se ajustar aos requisitos, uma nova norma, existe um prazo até quando você deve fazer a adequação a esse novo requisito. Então, está aí em segunda prioridade. Coisa que já está afetando a qualidade do produto. Produto aqui em sentido amplo, né? Pode ser produto, serviço. Okay? Qualquer problema que já existe qualidade, que já está impactando, né, a satisfação do cliente, entra nessa categoria C. E assim por diante. Essas 4 aqui são o que a gente chama de showstoppers. Tá? Depois vem, já numa outra classe de prioridade, essas outras 3 categorias que a gente pode chamar de exploração aí de oportunidades. Tá? Que são desenvolvimento de novo produto, melhoria de um produto existente e, finalmente, melhoria de um processo existente, processo pode de qualquer natureza, processo administrativo, processo fabril, qualquer outra coisa assim. Então aqui são sugeridas essas categorias, tá, de priorização de projetos. E dentro de cada categoria, se num dado momento existem vários projetos numa certa categoria, aqui também existem fórmulas para estabelecer uma ordem de prioridade, um índice de prioridade dentro da categoria. Okay? Tudo isso aqui são detalhes que a gente aborda no curso de MPS. Legal.
Então, aqui só para dar uma pincelada nessa fase Prioritize. Ok, então, isso aqui é a atribuição da gerência, da alta gerência, né, que define onde vão ser colocados né, como prioridade os recursos da empresa. E sai daqui dessa fase então com uma lista priorizada de projetos aprovados, tá certo? Que entra agora a essa fase de control, ok? Nessa fase de control, a gente vai decidir a partir dessa lista, a partir desse inventário, digamos, work in process, eu diria assim, work in queue, mas, ou seja, são projetos que a organização já se comprometeu a fazer. São coisas importantes de ser feitas. Agora, aqui nessa etapa de controle, a gente vai procurar maximizar a velocidade de criação de valor, fazer com que essa fila de projetos avance da maneira mais eficiente possível. É o que se busca aqui, maximizar a criação de valor do conjunto de projetos aprovados em sua ordem de prioridade pela empresa. Ok, então é isso que a gente vai comentar aqui, tá? Nessa fase de controle. Então vamos ver um pouquinho mais de detalhe. Existem aqui duas principais ferramentas para controle da fila de projetos aqui. Mas, em linhas gerais, a gente vai decidir, a partir dessa lista de projetos aprovados e priorizados, quais vão ser ativados, enviados para a fase de execução num dado momento. Ok? Se a gente empurra tudo, além da capacidade de execução, você não está fazendo nada mais do que se colocar... Primeiro, piorar, né? Aumentar o estresse sobre o pessoal, se tornar mais lento, né? Todas essas coisas são efeitos negativos de empurrar para a fase de execução projetos. Então aqui o conceito é deixar que a capacidade instalada, as equipes dedicadas à execução de projetos, puxem o projeto. Aí vem a contribuição do Lean com o sistema puxado, né? Pull System. Okay? Então nós vamos puxando projeto por projeto de acordo com a capacidade que está aqui e monitorando o avanço da fila de projetos. Para isso existem duas ferramentas que eu vou explicar um pouquinho mais de detalhe, que é a matriz de ativação de projetos e o diagrama de fluxo acumulado. Essas duas técnicas se complementam, tipicamente são, manejadas pela PMO, tipicamente numa empresa com certa estrutura de gerenciamento de projetos. Tá? Então vamos ver como é que poderia ser a coisa aqui. Legal? Aqui está, em termos conceituais, essa matriz de ativação de projetos. O objetivo é dizer, num dado momento, ok, de acordo com o fluxo que a gente está observando da fase de execução, de acordo com quanto está tomada ou não a nossa capacidade instalada de processamento de projetos, a gente vai ativar mais ou menos projetos. Então você tem, normalmente numa organização, né, recursos compartilhados, uma base de recursos, pessoas, recursos físicos, equipamentos, né, que o portfólio de projetos, um determinado mix de projetos, num certo intervalo de tempo, são aqueles aprovados para serem executados. Aqui está a fila de projetos, aqui nas colunas nesse exemplo, e aqui você tem, nas linhas dessa matriz, os recursos. E aí, isso aqui já foi definido no charter, no respectivo charter de cada projeto, quais são as pessoas envolvidas, e aqui você pode, com um esqueminha aqui visual, essa matriz de relações aqui, ver se a carga de trabalho que o projeto requer de cada pessoa é mais ou menos elevada. Aqui está simplificado, tá? Existem mais detalhes sobre isso, mas não vem ao caso aqui entrar nesse detalhe. Deixa lá para o curso de MPS. Ok, então, para que serve isso aqui? Eu começo a ver, então, que aqui está a ordem, suponho aqui a ordem de prioridade dos projetos. Então, esse é o primeirinho que tem que ir, né? Projeto 1 é o primeiro que tem que ser disparado para ser ativado. E ele vai usando certos recursos. Então, vamos supor um caso aqui. Quando chega uma certa quantidade de trabalho estimada para uma certa pessoa, você fala, poxa, essa pessoa aqui vai virar um gargalo, vai virar né, um recurso de capacidade restrita para esse dado mix de projetos. Então você desconfia, se eu continuar empurrando mais projetos do que isso,
eu vou exceder a capacidade. Essa pessoa vai se tornar um gargalo e tudo vai depender, ou seja, o trabalho vai se acumular e as coisas não vão fluir. Ok, então, aí, aqui estou falando de maneira geral, tá? Existem coisas mais refinadas para considerar aí, mas esse é o conceito. Então, a PMO, digamos, né, decide, olha, é isso aqui que nós temos que ativar agora, tá? Então, com base nisso, diz assim, ó, vamos até aqui o projeto, vamos ativar esses 5 projetos. Isso aqui fica na fila, esperando que estes projetos já tenham sido executados e volta lá o sinal, né, de puxada para enviar mais projetos ativados. Ok, esse é o que faz essa matriz aqui. Agora, se nós ativamos mais ou menos projetos do que deveríamos, se tomamos decisões mais ou menos acertadas, isso agora vai ser monitorado por esse outro gráfico, que é o diagrama de fluxo acumulado. Ok? Então, se complementam as coisas aí. O que é esse diagrama de fluxo acumulado? Cumulative Flow Diagram. Isso aqui é um gráfico que está baseado na famosa lei de Little, ok? E contém aqui duas linhas. Uma que é a linha de entrada de trabalho, né? Cada pontinho aqui, isso aqui é acumulado. Você vai somando os trabalhos, né? A quantidade, nesse caso aqui, na escala de Fibonacci, estimada para os trabalhos. Então, essa linha de cima aqui é a velocidade de entrada de trabalho, tá? Então, você vai acumulando. Por exemplo, nessa data aqui não tinha nada, nesse dia aqui entrou um projeto de 500 Fibonacci, depois, nessa outra data, já foi ativado um outro projeto de 1000 e poucos, somando, né? Acumulado e vai assim. Então, essa rampa aqui, a inclinação dessa reta dá a ideia da velocidade de entrada de projetos, e a linha de baixo é a velocidade de execução, né? de completar esses projetos no tempo. Portanto, de acordo com essas tendências, de acordo com essa distância, tá? Dessas duas linhas, você tem aqui, num dado momento, você tem essa diferença, vai ser quantos de projetos, qual o tamanho da fila, que o size aqui, nessa fórmula da lei de Little, ok? E no eixo horizontal, você tem, num dado momento, o lead time. Ou seja, quando essas curvas começam a se afastar, significa que você está aumentando o tamanho da fila e, como consequência direta aqui da lei de Little, a empresa está se tornando mais lenta, o lead time dos projetos está aumentando. Isso é evidência de que estamos empurrando mais do que temos capacidade de processar. E aí, em função disso, interpretando essas tendências, a PMO vai tomando as ações correspondentes. Ok? Então, as duas técnicas, matriz de ativação de projetos e diagrama de fluxo acumulado, vão sendo usadas para maximizar a velocidade de criação de valor de uma forma global do portfólio de projetos da empresa. Legal. Vamos voltar nessa visão panorâmica. Tá? Então, com base nisso, liberamos para a fase de execução, aqui, execute. Aí é, digamos, a grande contribuição do Scrum, tá? Para realizar esses sprints, só que é um ambiente de multiprojetos. Essas equipes, né, que estão aqui, equipes empoderadas, tá? São responsáveis pela execução simultânea daqueles projetos que foram ativados. Okay? Então vamos comentar um pouquinho. Se você conhece o Scrum, você vai reconhecer que isso aqui basicamente já é o Scrum. Só que está num ambiente de multiprojetos, essa é a diferença. Então aqui você vai ter um painel Scrum para multiprojetos. Tá? Vamos falar um pouquinho então sobre isso aqui. E aqui também a gente pratica a chamada regra da corrida de bastão, já que estamos no ambiente de projetos, para minimizar ou evitar o efeito nocivo, mortal, eu diria, do bad multitasking, da multitarefa mal feita, né? Entra essa regra de corrida de bastão. Então, vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre essas três coisas aqui. Né? Equipes empoderadas, o conceito de puxada, agora no nível de tarefas,
a visualização de como é que vai o fluxo de trabalho com esse painel Scrum, multiprojetos, e a regra da corrida de bastão para maximizar a eficiência na execução de tarefas. Vamos dar uma olhada aqui. Então, equipes empoderadas, a organização tem que contar, e se não tem, tem que desenvolver, buscar no mercado, investir, né, para que tenha pessoas com alto nível de competência técnica, tá? Primeiramente, ok? Em termos de experiência, especialização, e no seu conjunto, essa equipe, né, deve compor um quadro multifuncional, um conjunto de habilidades para que dê autossuficiência à equipe em termos de capacidade técnica. Então, especialistas de diferentes áreas necessárias para as tarefas do projeto. Ok. Outra coisa importante é o lado assim ético, profissional, até moral, né, dessas pessoas. Então, um sentido de profissionalismo elevado em termos de compromisso, de colaboração, de trabalhar em equipe, de fazer trabalho excelente. Então, gente assim, tá, com essas características de caráter e de competência técnica, é gente que não precisa de controle de perto, é gente motivada, comprometida por sua própria genética, digamos, profissional, em fazer um trabalho o melhor possível, o mais rápido possível e ponto. Né? Então, não precisa de ninguém com nem cenourinha e nem com chicote para empurrar essas pessoas, as pessoas que têm essa motivação intrínseca, que é natural das pessoas, além disso. Tá? Aqui tem uma longa discussão sobre esse tema que a gente deixa para o curso. Ok, além disso, né, essas pessoas, por causa disso, são pessoas corretas, pessoas valiosas para a organização, devem receber todo o suporte e reconhecimento já desde do mais alto executivo. Okay? Então, ou seja, a empresa deve se esforçar e deve implementar um conjunto coerente de políticas e práticas de avaliação do desempenho e reconhecimento de equipes como um todo e de indivíduos também. Um compromisso sadio entre reconhecimento individual e reconhecimento de equipe. E quando eu falo reconhecimento aqui, é primariamente não monetário. Claro que a parte monetária é importante, né? A parte de salário, recompensa, mas principalmente, né, esse lado de reconhecimento não monetário. Mas também é outro assunto que tem muita coisa para ver. Ok. Nessa fase da execução é onde existe o grande risco de fracasso, tá certo? Especialmente por duas coisas: falta de disciplina e falta de foco. Ok? Então nós temos que buscar antídotos aqui na fase de execução que assegurem disciplina, que ajudem as equipes a serem disciplinadas e focadas no fluxo mais eficiente. Ok? Então, como eu já comentei, né, tem que haver a prioridade. Então, já da fase anterior, a gente já dá um antídoto de priorização, a gente dá um antídoto contra essa prática de seguir empurrando indefinidamente, adotando essa premissa aqui de que a pessoa acaba dando um jeitinho, né? Mas, na verdade, não é assim. Se tudo é urgente, nada é urgente. Ok. Antídoto contra isso, tá? A priorização de um lado e na execução aqui, já que as coisas vêm com uma ordem clara de prioridade, tá? Praticar a corrida de bastão. Ok? Então, os projetos já vêm com uma ordem de prioridade. E a equipe, quando inicia a fase de execução para uma parte do backlog do projeto, né, quando ela vai detalhar nível de tarefas, as tarefas também herdam o código de prioridade do projeto e internamente elas têm sua ordem de prioridade. Portanto, toda e qualquer tarefa tem um código único de prioridade, não existe dúvida. Okay? E aí, então, esse é o pré-requisito para poder praticar a corrida de bastão. Deixa eu explicar aqui o que é essa corrida de bastão. Então, como eu falei, a gerência define uma ordem de prioridade para cada um dos projetos na fila, já vimos como é que é feito isso de maneira geral. Legal?
As tarefas de cada projeto recebem igualmente o número único de prioridade, como eu já comentei também. E a regra é a seguinte: o avanço do projeto que está com o bastão, tá certo? Isto é, o projeto em execução com maior ranking de prioridade, não pode parar. Tá? Porque é esse projeto o que mais traz benefício, mais contribui para a criação de valor da empresa. Ok? Então, muito simples isso aqui. Quando o recurso recebe múltiplas tarefas simultaneamente, por exemplo, um engenheiro de produto recebeu lá na semana 10 tarefas para fazer. Não tem estresse, é só ver o ranking de prioridade da tarefa, se executar com maior qualidade e velocidade possível e passar adiante. Se dedicar, se focar nessa tarefa, faz uma tarefa por vez, a que seja mais prioritária. Ok? E isto já, então, erradica o bad multitasking, erradica a multitarefa mal feita e, portanto, aumenta drasticamente a eficiência na execução. Não sei se já comentei em lives anteriores, mas eu tive o privilégio de ser treinado em gerenciamento de projetos, especialmente corrente crítica, com uma autoridade mundial de gerenciamento de projetos que é Larry Leach. E ele me comentou o seguinte, tá? O cara é um expoente nessa área, tem vários clientes, grandes corporações. Ele comentou o seguinte: olha, eu tenho entre os meus clientes grandes corporações que investem milhões de dólares em software para fazer gerenciamento de projeto, tá? E tenho empresas pequenas que às vezes fazem os seus projetos, seus planos de projeto em Excel, mas que às vezes são muito mais eficientes, ágeis, têm melhores resultados com os seus projetos, simplesmente porque eles implementam com perfeição essa regra de corrida de bastão. Ok? Então, não necessariamente a sofisticação informática aqui vai resolver a questão da multitarefa mal feita. Talvez sirva de apoio, claro, depende do tamanho, do porte da organização, pode ser indispensável, mas é um apoio. Se implementa e combina as duas coisas, essa regra de corrida de bastão com um apoio informático, claro que os resultados vão ser melhores. Ok, então, isso aqui. Outro ponto importante aqui, não há pressão de prazo para que as pessoas concluam as suas tarefas. Não se esqueçam que são equipes totalmente empoderadas, né, empowerment total nas equipes, tá? E é a gente que tem aquelas características que a gente viu antes. Então, essa pessoa vai tomar uma tarefa e por questão de compromisso moral e profissional, vai tratar de fazer rápido e com qualidade e passar adiante e sem essa questão de estar pressionando, olha, até dia tal, hein? Ok. Tudo isso que estou discutindo aqui tem justificativas, existem princípios que suportam essa prática aqui. Estou dando uma descrição geral, necessita mais discussão. Ok, então, terminou uma tarefa, aí adianta a próxima. Okay? Se começou uma tarefa de manhã, fez lá uma reunião de Scrum, tomou uma tarefa que estava prevista para durar o dia todo, mas terminou ainda de manhã, foi rápido, vai lá no painel de Scrum e toma a próxima e já vai adiantando a próxima tarefa. Ok? Ok, o que é esse painel Scrum Multiprojetos? Como funciona? Então, vamos supor que nós liberamos aqueles 5 projetos para ativação. Estão aqui, né? Você tem aqui os marcos, os milestones desses 5 projetos. A equipe, nas sessões aí de planejamento de sprint, tá? Ok, para quem não sabe, o Scrum, o sprint é um intervalo de tempo pré-definido, tipicamente 2 semanas, não mais de um mês, onde você vai ali se comprometer, a equipe vai se comprometer a entregar um resultado tangível no final desse intervalo, dessas 2 semanas, por exemplo. Então, a equipe toma um ou mais marcos do projeto, um ou mais milestones, e faz o backlog de sprint, já detalhando o nível de tarefas. E aqui, então,
à medida que vão avançando essas tarefas, você vai vendo, as pessoas responsáveis pelas tarefas vão posicionando isso aqui até chegar a ter concluída a tarefa. Okay? Então, o backlog dos projetos, os marcos ou milestones, tá? O backlog, as tarefas que estão por executar, a fila de tarefas para executar com suas respectivas, aqui não tem detalhes, mas cada kanbanzinho desse de tarefa tem o seu código de prioridade e à medida que entra a execução, está o nome do responsável. Se temos algum problema que está sendo resolvido em paralelo, está sinalizado aqui. Se existem tarefas, né, dependendo de terceiros, também está aqui. E pontos de melhoria são coisas que a equipe, ao longo da execução dos sprints, vai identificando problemas, e aqui está o que deve ser melhorado, né, nos próximos sprints, nos próximos avanços aí. Então, você olhando para esse painel, numa olhada só, qualquer pessoa pode saber o status de avanço desse projeto. Além disso, existe aqui do lado 2 gráficos que permitem verificar o avanço do sprint de cada projeto. Então existem 2 gráficos para cada projeto. Um que vai dar uma visão do avanço do sprint para essas, digamos, 2 semanas, como é que está indo, se vamos poder cumprir o prazo, tá? E o que tem que ser feito para cumprir. E como é que está o avanço do projeto como um todo, se vai cumprir o lead time estimado, previsto para o projeto, para entregar os resultados finais. Então vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre esses gráficos, que a gente chama de o gráfico de burn down de sprint. Ok? Então, começa um sprint numa certa data, com um certo total, somando todas as tarefas desse sprint, quanto que tem de trabalho por fazer, né, nessa escala de pontos de Fibonacci. E, vamos supor, um sprint de duas semanas, aí temos aí 15 dias para fazer isso, 14 dias, 15 dias. Então isso já dá uma velocidade de como deve avançar esse sprint para que possa cumprir o prazo, né? Entregar o resultado aqui nessa data. Então isso estabelece uma velocidade. E de acordo com a execução real das tarefas, a equipe vai monitorando, vai atualizando isso aqui. Suponha que façam revisões, né, diárias. Então a equipe consegue identificar se está ficando lenta e o que tem que ser feito para recuperar o atraso, para que aqui esteja com alta confiabilidade o entregável previsto para o sprint. Então, é uma ferramenta visual, com uma olhada aí a equipe nessas avaliações tipicamente diárias, esse Scrum diário, vai fazendo o seu monitoramento aí. E no nível de projeto, o mesmo conceito, só que agora a gente faz o inverso, vai acumulando o trabalho realizado, que a gente chama de burn-up de projeto. Então, aqui agora a escala são sprints, né? Então cada pontinho aqui são 2 semanas. E existe um total de Fibonacci do projeto, então está previsto certo número de sprints, que tem a ver com o lead time do projeto, estimado lá desde o charter. Okay? Então isso também estabelece a velocidade de avanço do trabalho, e a equipe vai monitorando à medida que conclui os sprints, se a velocidade está adequada, se está mais lenta, se está boa, para poder cumprir o entregável. E à medida que vai interpretando essas tendências, vai tomando as decisões pertinentes, né, de buscar recursos externos, de fazer hora extra, o que seja. Tá? Legal. Voltando aqui. Então, isso aí, né, é uma visão panorâmica do MPS. Okay? Como você deve ter percebido, existem muito mais detalhes para sustentar esse fluxo, okay? Tanto no nível técnico como conceitual, mas aqui a nossa ideia é só dar uma visão panorâmica.